Hello, crazy people! Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Eu e meu canal desmonetizado. Ai, que tristeza! Pois é, pessoal, então assim, como o canal tá desmonetizado, aí eu fico mais tranquilo também para fazer os vídeos que eu gosto, né? Não tem aquele compromisso, meu Deus, tem que viralizar. Se viralizar bem, se não viralizar, bem. Para você que está chegando aí no canal agora, se inscrevendo, ó, deixa o seu like. Se não gostou, o seu dislike. Mas seja muito bem-vindo, igual as pessoas que já estão no canal há mais tempo. Muito obrigado a todos, não é, pessoal? E hoje o assunto é meio sinistro. Assombração. Vem comigo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga? Pois é o seguinte, o assunto hoje, ele é um pouco controverso, vamos falar assim. Por exemplo, antigamente, lá nos anos 70, quando eu era criança, ou antes, quando eu não tinha nascido, nos anos 60, ou até mesmo nos anos 80, quando não tínhamos muita tecnologia, né? Não tínhamos internet, não é que não tínhamos muita, porque não tinha mesmo, né? A tecnologia era telefone, quem tinha telefone. Então, assim, eu não estou falando que não exista, tá, gente? Mas o assunto, as coisas, por exemplo, principalmente na minha terra, no interior, ou isso em qualquer município do interior do Brasil, as pessoas viam muitos assombrações. Pois é. E você acredita em assombração? Eu não acredito. Mas também não desacredito, não posso falar que não exista, não é? Pois é, eu lembro que todo mundo tinha uma história para contar de assombração, pessoas assim, super confiáveis, aquela que você fala, não, esse cara não está mentindo, esse cara não está mentindo. Mas muitas vezes a pessoa que via assombração não estava mentindo mesmo. E aí eu peguei 3 linhas de raciocínio que falavam sobre assombrações, né? Que eram, vamos supor, por exemplo, os espíritas, os ufólogos e os cientistas. Tem muito mais também, não é, gente? Por exemplo, muitas aparições, inclusive na Bíblia, muita gente, os ufólogos diziam ser manifestações simplesmente de ETs, pessoas de outro mundo que visitavam o nosso planeta. É verdade? É mentira? Não sei. Não sei. Quem sou eu para falar que não existe, né? E às vezes assim, porque as pessoas viam luzes. Interessante, por exemplo, se você está na região próxima a um aeroporto, nas cidades grandes, por exemplo, Belo Horizonte, igual um dia como hoje que está muito nublado, quando os aviões estão saindo ou chegando em Belo Horizonte, por exemplo, isso pode ser no Rio, Curitiba, Manaus, São Paulo, Salvador, Florianópolis, qualquer cidade que tenha um aeroporto, assim, o avião ele está com as luzes de pouso acesas. Então, quando ele passa pela nuvem, você não vê às vezes o avião. Às vezes você nem ouve, mas você vê aquele brilho, aquela luz, aquele cone, aquela luz na nuvem. Aquilo dá uma impressão de que é uma coisa de outro mundo, é uma nave, não é? Então eu já vi muito, olha uma luz ali. Não, aquilo é um avião. Muitas vezes está passando uma bola no céu, é um satélite sendo iluminado, mais no finalzinho início da noite, é um satélite. Mas para quem não conhece, por exemplo, eu estava o ano passado aqui no meu serviço, eu já olhava um aplicativo que falava assim, satélites Starlink. Você olhava para o céu, você via aquela fila de satélites passando. Para quem não conhece, eram discos voadores. Discos voadores existem? Pode ser que sim, pode ser que não. Eles nos visitam? Aí é uma coisa mais complicada, porque as distâncias astronômicas são medidas até em anos-luz. Então, dependendo do planeta de onde a pessoa está, vai levar algumas centenas de anos para chegar aqui na Terra. Bom, não conhecemos a tecnologia deles, né? Segundo os espíritas, as assombrações são pessoas, são os espíritos que são muito apegados a pessoas aqui na Terra e estão vagando por aqui,
Alguns são brincalhões, gostam de fazer barulho para assustar e morrer de rir. Então dizem que o correto seria você rir também, quando você vê, rir também. Tipo assim, vai perder a graça e vai embora, né? E como que você ri quando você vê uma assombração? Você já viu algum? Eu sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas, mas acredito que as poucas coisas que eu vi não são assombrações. Então, assim, são almas mesmo, pessoas que nos visitam, que fazem barulhos, que... igual eu perdi a minha mãe. Perdi a minha mãe há pouco mais de um mês, foi no dia 8 de março. Eu já recebi notícias que ela apareceu para uma pessoa que me mandou um recado para mim. Eu acredito? Nananina, não. Não acredito. Eu tenho que ver. Eu sou aquela pessoa que eu tenho que ver para crer. Me mostre, eu acredito. Me conte, não acredito. Eu duvido. Tem outra vertente aí que fala sobre assombrações que vem da ciência, que fala que pessoas que têm um início de Alzheimer, Parkinson, algumas outras doenças neurológicas ou até oftalmológicas, que você vê vultos, né? Essa eu tenho impressão, sim. Muitas vezes já vi na minha casa uma pessoa passando da sala para o quarto, mas sem falar nada. Um dia meu filho me falou que via vultos também, meus dois filhos passando da sala para o quarto, do quarto para o banheiro. E minha mulher também, sem um comunicar com o outro, já me disse que ela viu vulto, pessoas sentadas na sala do meu apartamento. Eu nunca vi claramente, mas eu vi vultos. Então dizem que essas doenças, tipo o início de um Parkinson, ou várias doenças podem causar isso, causa aquela sensação ali, ó, na visão periférica de que tem alguma coisa. Eu me lembro que a minha mãe, pouco antes de morrer, ela estava me falando, ela estava muito incomodada, que ela viu um homem como se fosse um índio. Às vezes ela estava andando e esse homem alto, tipo um índio, estava andando do lado dela. Ela repetia isso constantemente, que ela levava muito susto. E quando eu li essa parte falando da ciência, que geralmente quem tem Parkinson costuma ter essas visões periféricas, às vezes vê ali claramente, mas são coisas que a mente cria. Eu não sei se é causada mesmo pelo Parkinson, mas a minha mãe, ela tinha um início aí de Parkinson, que é aquela doença onde a gente treme, mas não é só isso, ela causa algumas alterações em todo o seu organismo. E minha mãe ela tinha muito medo de ficar sozinha, justamente porque ela via não só esse homem, mas via outras pessoas também. Ela tinha essas coisas que ela via e depois sumia, e ela tinha muito medo. E lendo um artigo sobre a parte da ciência, eu vi que podia ser sim algum problema relacionado ao Parkinson que fazia com que ela tivesse essas visões. Era mentira dela? Não, porque ela estava vendo. E você? Lembra que sua avó, né, seu avô, suas tias, o pessoal mais velho, seus pais, contavam muito que aparecia, tinha mula sem cabeça, tinha outras coisas, aparecia pessoas que voltavam, né? Eu gostaria de ver, caso existisse alguma coisa, o que eu gostaria de ver. Principalmente eu gostaria de ver a minha mãe, que ela aparecesse para mim, né? Ou minha irmã, que já faleceu. Você já viu? Você acredita? Por exemplo, teve um meteorito que passou. Quando ele passa, o meteorito, às vezes ele é tamanho de uma pequena pedra, de uma azeitona, mas quando ele entra na atmosfera, ele explode. E às vezes chega a até tremer algumas vidraças, né? E certa vez na região do norte de Minas, eu estava conversando com um amigo que ele é pesquisador dessa área, ufólogo também, astrônomo. Quando ele chegou numa cidade lá na região de Montes Claros, onde tinha acontecido isso, que chegou a quebrar até vidraças, muita gente ali acreditava que era Jesus voltando. Inclusive um pastor pediu para que as pessoas não ficassem comentando isso, porque aquela luz que clareou, transformou a noite em dia, era Jesus voltando. Então, assim, a pessoa mais religiosa, ela leva mais para esse lado também, não é? Essa explosão que eles não entendiam, mas que era simplesmente um meteorito reentrando, né? Ou entrando aqui na atmosfera. Para alguns era Jesus voltando, para outros outros era disco voador. E muitas coisas a gente vê como assombração, são aparições fantasmagóricas. E você, já viu alguma coisa? O meu vídeo não foi para esclarecer, foi só para criar mais dúvida mesmo. Eu tenho essa dúvida. Existe alguma coisa? Se existe, que apareça para mim. Eu não tenho medo. Quer dizer, a hora que aparecer eu vou cagar nas calças, tremer, vou até desmaiar de medo, mas eu queria ver. Você já viu alguma coisa? Conta aí.
Conta aí para mim. Vamos debater sobre isso. Eu não coloco ninguém como mentiroso assim ou não, né? Não sei. Não, pessoas mentirosas existem, pessoas que inventam as coisas existem, pessoas que pensaram ver. Então, para essa pessoa é verdade. Pessoa que viu, às vezes por causa de um problema, uma doença na visão, alguma coisa. Conta aí. Deixa seu like, deixa o seu dislike. Muito obrigado. Thank you very much. Fui.